todos os alunos, né? Me chamo Paulo, sou professor de informática do curso Atitude e Aprovação. Hoje nós vamos ter a aula aí voltado para o Excel. Nosso conteúdo de hoje vai ser a questão de fórmulas e funções do Excel. Nos concursos públicos, né, que nós vemos aí as bancas cobrando, eles trabalham muito com questão de fórmulas, né? Fórmulas para Excel. Então, o Excel ele não trabalha tanto com aqueles menus, né? Os menus suspensos e demais que tem, aonde as outras bancas trabalham. No caso, para outros tópicos, por exemplo. No caso, para o Word, o foco do Word são o quê? São os atalhos do Word. São o que cada botão faz. Já no Excel, o foco é fórmulas e funções, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima de fórmulas e funções para que possamos, né, estar treinando e trabalhando nessa área, certo? Bom, a principal função do Excel em si é facilitar cálculos com o uso de suas fórmulas. A partir de agora, nós vamos dar uma estudada nessas fórmulas, né? E para iniciar, a gente tem que ter em mente que para qualquer fórmula que vai ser inserida em uma célula, devemos utilizar o sinal de igual no seu início. Quando você insere o sinal de igual, o seu Excel ele já entende que em seguida vai começar uma fórmula. Então, ele já está aqui, ele já está aguardando que venha uma fórmula, né? Esse sinal ele oferece, né, a entrada no Excel, o que faz diferenciar textos ou números comuns de uma fórmula. Então, se você coloca, por exemplo, 1 mais 1 igual 2, ele entendeu que 1 mais 1 igual 2 é uma situação que você está escrevendo. Agora, se você coloca igual e daí vai querer fazer esse cálculo, você tem que fazer de uma forma diferente. Né? Se nós tivermos uma sequência de dados numéricos e quisermos realizar a soma, né, como é que nós temos que fazer? Primeiramente, no Excel, quando você abre o Excel, ele tem ali um local onde você insere a sua fórmula, na parte superior dele. Neste local, você pode, então, inserir a fórmula para poder fazer o seu cálculo. Temos a questão de você inserir lá soma, ou você, então, colocar o igual e selecionar as suas células, que são aqueles quadrados, né? Que temos ali. Ele é dividido em coluna e a linha. Aí tem a coluna A, B, C, D e assim por diante, e as linhas 1, 2, 3 e assim por diante. Então, dentro desse conceito, para que você faça, por exemplo, a soma da coluna dos valores numa célula B2, B3 e B4, por exemplo, você precisa digitar igual, aí em seguida você coloca lá B2 mais B3 mais B4. Quando você der Enter, ele vai te aparecer o resultado. Ah, mas onde é que eu tenho que colocar isso? Bom, você pode clicar numa célula vazia, em qualquer local do seu Excel, claro que não dentro das células que você quer somar. Quando você clica nessa célula e você digita igual, você já tem a opção de colocar a sua fórmula. Então você clica numa célula, vamos supor ali B5, na célula B5. Você clicou lá, você vai digitar B2 igual, aí B2 mais B3 mais B4 e vai ter com a Enter. Quando você fez isso, o seu Excel compreendeu que você deu o comando e aí ele vai fazer a soma daquelas células. Se você altera o valor das células, no caso B2, B3 e B4, automaticamente o Excel faz a conta, ele atualiza aquele cálculo, certo? Vou mostrar para vocês, no modo prático, como que isso funciona. Temos aqui uma planilha do Excel, iniciando. O Excel, eles estão trabalhando dessa forma. Como vocês estão vendo aqui, né? Tem aqui os modelos. Neste caso, eu não tenho nenhum modelo para poder utilizar. Mas nós temos aqui, você pode fazer uma pesquisa de modelos online. E aí aqui tem outros modelos na quais já são sugeridos. Mas vamos começar com uma pasta em branco. Aqui estamos no nosso modelo aqui. Vou dar uma aumentada aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Aqui são as colunas, as linhas. E aqui são as células. Neste campo aqui você pode digitar a sua fórmula. Certo? Você pode inserir a fórmula ou uma função. Vamos colocar aqui valores. Por exemplo,
Como eu falei, B2, B3 e B4, então vamos colocar os valores aqui. Certo, valores inseridos. Vou colocar centralizado, apenas para ficar melhor para a gente ver. Perfeito. Aqui estamos numa célula onde eu vou inserir aqui o valor do resultado. Como que eu vou fazer para inserir o valor do resultado? Qual é o resultado da soma? De B2, aqui é o B2, B3 e B4. Eu venho aqui, primeiramente, igual. E aí eu coloco. Eu posso selecionar B2, B3 e B4. E eu tenho que inserir o sinal de mais. Está aqui o valor de B2, B3 e B4. Tá, e se eu alterar o valor automaticamente se atualiza. Beleza? Visto esse exemplo, vamos voltar ali para as nossas teorias. Vamos lá. A subtração, mesma coisa. Na subtração, só muda o sinal, então é menos, certo? Multiplicação. Para que nós possamos realizar a multiplicação, você coloca igual o número da célula, por exemplo, B2, e coloca o sinal do asterisco, para que seja então feito a multiplicação. Então, naquela questão que nós fizemos, por exemplo, lá no exemplo, tem como multiplicar? Tem. Aqui, né, no caso, na nossa tabela do Excel, na multiplicação, como eu mostrei para vocês aqui na parte superior, aqui na barra de fórmulas, nós temos as fórmulas que foi inserida nesse 605 aqui. Você pode ver que quando eu clico num local que possui fórmula, ele mostra a fórmula. Quando eu clico num local que não possui fórmula, ele mostra o valor. Então, na barra de fórmulas, grave este nome, a barra de fórmula serve para poder exibir o valor daquela célula. Então, qual é o valor dessa célula aqui? O valor dessa célula é uma fórmula. Tá vendo aqui o valor? Esse é o valor. Tá, e agora? Vamos colocar o asterisco. Esse é o novo valor. Porque vimos aí que, no caso, quando ele vai fazer vezes B4. Todo valor vezes zero é zero. Ah, mas por que antes estava dando um outro valor, professor? Porque, bom, ele segue a regra da matemática. Então, por que estava dando o valor diferente? Por que estava dando 55? Porque o cálculo dele era... O que a gente faz primeiro? A gente multiplica. Então, 24 vezes 0, 0. 0 mais 555, 555 está aqui o valor. Compreendido? Na multiplicação, nós não temos um sinal, não é a barra. Para você fazer uma multiplicação, você tem que mudar a sua fórmula de escrever a sua conta. Como que ela vai ficar? O modo que você vai escrever a sua fórmula é igual, multi, abre parênteses, coloca os valores, fecha parênteses. Então, no caso aqui, a multiplicação é uma forma de você realizar ela com o sinal, que é o asterisco, e daí tem com a escrita, né, multi. Então, você vai fazer uma multiplicação de uma célula e depois da outra célula. Como mostra aqui no exemplo, ó. Multi, B2 e no caso B5, é a multiplicação de B2 por B5. Dá para incluir mais? Vamos incluir. Por que deu zero? Porque vezes zero é zero. Pronto, vamos mudar aí o valor. Para ficar mais fácil de entender, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8.
Entendido? Divisão. Bom, o sinal da divisão é aquela barra invertida, né? Então, para que nós façamos uma divisão, a forma certa de você fazer a divisão é você colocar igual o valor, caso vamos, por exemplo, aí B2 dividido por B3, e ele vai te apresentar o valor, né? Vou mostrar para vocês aqui só para não ficar dúvida. Aqui está a célula e aqui está a forma da divisão. Entendido? Valores fracionados ele coloca com vírgula. Cálculo de porcentagem. Vamos seguir aí um exemplo, né? A questão da porcentagem, para a gente tentar entender a porcentagem. Um cliente de sua loja fez uma compra no valor de R$ 1.500. E daí você quer dar para ele um desconto de 5% em cima do valor da compra. A forma correta de você fazer, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está, né? O cliente Márcio, ele fez uma compra de R$ 1.500. Você vai dar um desconto para ele de 5%. Então, você vai colocar ali o B3 vezes 5 dividido por 10, que vai ter a questão das vírgulas, e daí esse vai ser o valor do desconto. E depois, para você saber o valor que ele vai pagar, você vai pegar o valor de B3 menos o valor do desconto. Então, se você deu quanto que eu dei de desconto? Eu dei, não sei, R$ 20. A porcentagem deu R$ 20. Então, ele vai calcular 1.500 menos os R$ 20. Essa é a forma da porcentagem. Vamos continuar. Aqui, explicando, B2, ele refere-se ao endereço do valor da compra, né? No caso ali eu coloquei, o desenho ficou errado, é 5 por 100, que é 5% é 100. Então, é 5 dividido por 100, que é o valor do desconto dividido por 100, 5%. Ou seja, você está multiplicando o seu endereço do valor da compra por 5 e dividindo por 100, gerando o valor do desconto. Né? Se você preferir, você pode fazer dessa forma, né? Que é o B2 vezes 5%. Ele vai entender ali o sinal. Mas aquela outra forma mais bruta, né? Abrupta de fazer, é interessante também. O máximo, né, que vocês viram aí, a questão da função chamada máximo, ela mostra o maior valor em um intervalo de células. Né? No caso, vamos usar aí vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, eu fiz aqui os cálculos. Aí agora eu vou exibir o cálculo do máximo. Máximo. Vamos lá, vou exibir aqui para vocês. Aqui, eu coloquei aqui a minha fórmula. Deixa eu só aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Bom, isso aqui são as idades, né? As idades estão aqui. Então, nós temos algumas pessoas com idades variadas. Idade 1, a pessoa tem 10 anos, a outra tem 8, a outra tem 5 e uma tem 6. Eu coloquei a fórmula máximo de A2 até A5. Então, outro detalhe muito importante. Quando você coloca 2 pontos, é que é de 1 até tal ponto. Então, aqui eu usei de A2 até A5. Quando você coloca ponto e vírgula, é A2 e A5. Entendeu? Então, o 2 pontos é até. E o ponto e vírgula significa e, digamos assim. Significa que se você coloca no lugar
A2 aqui eu colocasse um ponto e vírgula, vocês viram a seleção, né? Eu estou fazendo o cálculo do máximo entre o A2 e o A5, e não do A2 até o A5. Então, a gente tem que se atentar a essa diferença, viu aí? Ó, ele seleciona tudo. Então, se, por exemplo, eu quisesse fazer de uma forma diferente, eu poderia, era só trocar o sinal. Aqui, vamos substituir. O que é o máximo? É o valor da maior idade que eu tenho no meu intervalo. Vamos colocar que é 20, viu por que mudou para 20? Vamos colocar que aqui a pessoa do número 4, ele tem 30 anos. Então, a idade maior que eu tenho no intervalo desta célula até esta célula é 30. Esse tipo, quer dizer, dá para fazer uma relação, por exemplo, qual é a pessoa mais velha que está realizando um concurso? Aí você pega uma lista lá de 200 inscritos, no caso de A1 até A200. Aí você vai fazer o quê? Máximo de A1 até, aí você coloca o até, ou seja, 2 pontos, A200. Aí ele vai te mostrar o valor máximo daquilo ali. Qual foi a maior nota? Mesma coisa. Compreendido? O mínimo, ele vai mostrar o menor valor existente no intervalo. Então, o máximo mostrou qual é o maior. O maior não foi, no caso do nosso cálculo, foi, quando eu mudei, no caso, ficou 30, né? O mínimo, qual seria o resultado do mínimo? 6, né? Vamos fazer com o mínimo, para que vocês possam ver. Aqui eu estou fazendo com cálculo com o máximo. Com o mínimo, vamos substituir aqui com o mínimo. Quando você digita a fórmula, se ela já existe, ele mostra, tá vendo? Ó? Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Pronto. Fiz a fórmula, Enter. Aí, o mínimo é o 6. Então, significa que nas pessoas selecionadas, o valor mínimo que eu possuo é o 6. Compreendido? A média. A função da média, ela soma os valores de uma sequência selecionada e divide pela quantidade de valores dessa sequência. O que isso quer dizer? Vamos supor aí, naquele cálculo que eu fiz ali, a média de A2, né, que eu fiz, até o A5. Vamos substituir a fórmula. Vamos lá. Antes, agora que está mínimo, vamos usar a fórmula da média. Tá vendo aqui, ó, média? De A2 até A5. Ele vai somar os valores e dividir pela quantidade de células selecionadas. Quantas células eu selecionei? 4. A2, A3, A4 e A5. E os valores. Então, vai ser 20, 10 mais 20 mais 30 mais 6, que vai dar 66, dividido por 4. Vai dar 16,5, é a média. Então, a minha média, somando todas as idades, é de 16,5. Mas e se eu tivesse colocado aqui 10? Aí ele somou e dividiu. Ou seja, 10 mais 20 mais 30 dá 60. Mais 16, 76, dividido por 4, 19. Compreendido? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui no bate-papo, tá? Isso são fórmulas básicas. Nas provas pode acontecer de cair umas questões básicas. Normalmente a banca ela coloca uma questão básica para poder dar o ponto para o candidato. Então é bom a gente saber esses cálculos básicos. Vamos lá. Feito a média, vamos ver a questão... uma fórmula para data. Quando você quer saber qual que é a data, você insere a fórmula de data automática na planilha, que no caso é a fórmula chamada hoje, que é igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Tá? Vou colocar aqui só para ficar a título de exemplo, igual hoje, abre e fecha, enter. Para que nós possamos apenas aí ver e acompanhar.
Aqui, ó. Fazer aqui novamente, ó. Igual. Hoje, tá vendo que aqui tem, ó. Hoje. Retorna a data de hoje no formato como uma data. Retorna a hora como um número. 0 para, no caso, AM e 23. Vamos usar a fórmula do hoje. Aqui tem a data. A data de hoje, 18/6/2020, certo? Inteiro. A função do inteiro busca saber o valor inteiro de uma fração. A função a ser digitada é int, né? E aí coloca a célula dentro entre parênteses. Você digita igual, int, abre parênteses, coloca o valor da célula, fecha parênteses. Vamos lá, vamos testar ela na planilha. Igual, int, aí eu vou abrir parênteses, colocar aqui, fecha parênteses. Ele vai fazer o quê? Ele vai obter o valor inteiro de uma fração. Eu vou colocar mais valores aqui, mais células, para que vocês possam ver. Ó, duas, só dá para fazer com duas, tá, gente? Já deixando essa... Vamos lá. Quando você tem dentro de uma célula um número fracionado e você digita int, ele vai te mostrar qual que é o valor do número inteiro. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu vou colocar o número fracionado, certo? Daqui do lado eu vou inserir a fórmula dele no caso inteiro. Int, abre parênteses, a minha célula, fecha parênteses. Qual que é o valor inteiro? 1. Ah, então se fosse tipo 2,66, o valor inteiro seria o 2. Compreendido? Fórmula está aqui, ó. Igual, int, e aqui dentro é a célula. Eu selecionei a célula que contém o valor. Compreendido? Nós temos também fórmulas para fazer o arredondamento de valores. Arredondar para cima e tende a arredondar para baixo. A fórmula é igual a arredondar ponto para ponto cima. Mostrar aqui para vocês. Vou digitar aqui. Igual a aqui tá, ó, arredondar para cima, arredondar para baixo. Arredondar para cima. Aí eu vou colocar um número. E aqui depois do ponto e vírgula, eu vou colocar o número de dígitos. Eu vou colocar 1. Ele arredondou para cima. Viu aqui? Vamos supor, 2,255, ele arredondou para 2,3. Se fosse arredondar para baixo? 2,2. Entenderam o que quer dizer o arredondar para cima e para baixo? Vamos lá, vamos continuar. O resto, né, tem a função resto, que também o nome dela é mod. Então, se cair na prova, por exemplo, igual mod, é a função do resto de uma divisão. Na função mod, a gente obtém o resto de uma divisão. A sintaxe dessa função é a seguinte: é igual mod, aí o num, do ponto e vírgula, o divisor. Onde o num é o número para o qual desejamos encontrar o resto daquela divisão. E o divisor é o pelo qual desejamos dividir. Por exemplo, eu quero encontrar o resto de uma divisão de 255 dividido por 2. Então, como que vai ficar a minha fórmula? Eu vou colocar igual mod 255, ponto e vírgula por 2. Fecho parênteses, dou igual. E aí o resto dessa divisão é 1. Se eu quiser, eu posso mudar. Posso colocar um número diferente, por exemplo. Entenderam? Eu vou mostrar aqui só para vocês não ficarem na dúvida nessa parte também. Tá aqui, ó. Mod, certo?
igual mod, retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. Então, mod, aí eu vou colocar qual que é o número que eu quero dividir. Eu quero dividir 1223, eu vou dividir isso aqui por 3. Aí eu fecho meu parênteses. Esse é o resto, não deu resto, significa que é uma divisão que finaliza, é uma divisão que vai fechar certinho. Ah, então vamos colocar de 22, né? Dividido por 3 par, opa, aí, o resto deu 2. Significa que daqui para baixo não dá mais para dividir por 3. Entendido? Esse é o resto da divisão. Temos a função também chamada de função valor absoluto. Com essa função, a gente pode obter o valor absoluto de um número. É um número, no caso, sem sinal. O nome da função é ABS. Ele é um número real cujo valor absoluto que você deseja obter. O nome da função é igual a ABS, abre parêntese, num, fecha parêntese. Bom, ainda falando do nosso Excel, temos ali a função C, que é uma função lógica condicional. A função C, ela faz testes, né? Ela faz um teste lógico de alguma coisa. O C, ele é o início da função. Aí tem o teste lógico, que é uma comparação, e na sequência, o que se deseja fazer. Então, se, por exemplo, 20 for igual a 30, faz tal coisa, se não faz tal coisa. Então, a função C é função de teste lógico, né? Vale lembrar que nós podemos fazer vários tipos de comparação. Para fins didáticos, nós vamos usar aqui células A1 e A2, supondo aí que estamos comparando valores digitados nessas duas células, ou seja, o valor digitado na célula A1 e A2. Os tipos de comparação possível e os seus respectivos sinais, certo? Vamos lá, célula A1 e célula A2. Deixa eu só limpar todo aqui, essa bagunça que a gente fez. Célula A1 vai ter um valor, célula A2 eu vou pôr outro valor. Então vamos lá. Está vendo que está escrito reprovado? Bom, vamos colocar aqui que aqui é um valor necessário para uma aprovação. Vamos colocar aqui o valor necessário para uma aprovação é 70. Perfeito? Vamos supor que você fez a sua prova e na sua prova você tirou 80. O que vai acontecer? Você tirou 80, a sua nota era 70. Então, qual é a circunstância? No caso aqui, tem que ser o A1 tem que ser maior que o A2. Se o A1 for maior que o A2, você está aprovado. Se for menor, reprovado. Então, vamos lá, né? Está aprovado. Por quê? Porque você tirou 80. Se você tirar, no caso aqui, tem outra fórmula para você verificar se é maior ou igual. Então, no caso, você coloca maior ou igual. Pronto. Então, como que é essa fórmula? Se, que é uma comparação, você vai inserir o seu teste lógico. Qual que é o teste lógico? O teste lógico aqui é A1 vai ter que ser maior ou igual a 2. Para quê? Porque a 2 é a nossa média necessária para a aprovação numa prova. Se a sua média for igual, se a sua média for igual ou maior do que a média necessária, você está aprovado. Se for menor, está reprovado. Feito isso, um lembrete é que nós devemos colocar as condições aqui, o valor que será apresentado, se verdadeiro, e o valor se falso, entre aspas duplas, tá bom? Aí aqui, o valor se for verdadeiro, ó, ele mostra, tá vendo? Colocou ponto e vírgula, vem aqui, valor se verdadeiro. Abre aspas, aprovado, fecha aspas. E o ponto e vírgula para chegar aqui no valor se for falso a sua comparação. Feito isso, tecle Enter e vamos ver. Ah, tirei 69. Então você está reprovado. Tirei 50. Está reprovado. Tirei 90. Está aprovado. Vamos melhorar aqui essa nota para 6. Então agora eu tirei 70. Estou aprovado. Tirei 6. Continua aprovado, porque é igual, maior ou igual. Compreendido? Então, as fórmulas que nós podemos utilizar para fazer
esse cálculo é essa. Temos aqui várias fórmulas, né? Deixa eu falar aqui para vocês as fórmulas. Bom, temos o igual, o A2, por exemplo, o A1 igual a A2, ele vai fazer uma verificação se o valor de A1 é igual ao valor de A2. Quando você coloca, no caso, maior, menor e maior, para A1, aí você coloca aquele sinalzinho, né? De maior, de menor e depois o de maior, ele vai verificar se é diferente. Se você coloca maior ou igual, ele vai verificar se o A1 é maior ou igual a 2. Se você coloca o sinal de menor, ele vai verificar se é menor ou igual. Certo? Bom, eu já fiz o exemplo, então vamos para o próximo. Temos a função C junto com a função E. Essa questão aqui, a função é usada quando temos que satisfazer duas condições. Então, aumenta, né? Se tal coisa, então tal coisa. Se não, tal coisa. Então, ele tem condições a mais. Compreendido? Vamos parar aqui para mostrar, né, o exemplo dessa função. Deixa eu limpar aqui novamente. Criar aqui as nossas células. Aqui. Eu criei aqui uma comparação onde ele vai fazer onde tem aqui a minha função, certo? O meu produto é uma cadeira. E aí ele vai fazer uma comparação com a cor e o valor da cadeira. Compreendido? Ele precisa satisfazer essas duas condições e aí ele vai exibir um valor, se satisfaz ou se não satisfaz. No caso, não vai ser comparado questão de valor, né? Vamos ver aqui a função. Se E, aí ele vem aqui, ó, C2 for igual a branca e D2 for... Opa, é aqui, ó. Menor, o valor dela for mais barata do que 300, aí compra. Aí sim. Ou então, vamos até mudar aqui o sinal de resposta. Compra. Ou então, não compra, porque o valor é maior. Qual foi a condição? A minha condição foi que se C2 for igual se C2, célula 2, C2, for igual a branca, porque o cliente quer uma cadeira branca e ele quer uma cadeira que seja mais barata do que R$300. Então, se C2 for igual a branca e o valor dela for menor que R$300, pode comprar. Senão, não compra não. Aí você fez o cálculo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o valor dela, ele falou para não comprar. Por quê? Porque ela é o valor é 500. Então vamos colocar que o valor é R$299, agora pode comprar. Porque você conseguiu aceitar as condições, entendeu? O E, ele cria essa opção de ter duas variações. As duas têm que ser verdadeiras para poder ele optar por este resultado lógico aqui. Esse aqui é o valor se for verdadeiro. E este é o valor se for falso. Então, as duas têm que ser verdadeiras. As duas têm que satisfazer. Entendido? As duas têm que satisfazer para que possa efetuar, então, a compra. Opa, compra. 350? Não compra. Muito caro. Entendido? Até aí? Temos também a função do C mais o OU. Aquela ali foi a função do C mais o E. A função do C mais o E, ela indica que o quê? As duas têm que ser verdadeiras. Na função do C mais o OU, a única coisa que muda é que uma das duas tem que ser verdadeira. Ou uma ou a outra. Aí no lugar daquela função do E lá, na nossa função, na nossa fórmula, estava lá, igual C, abre parênteses E, daí fecha parênteses, aí você vai colocar a primeira condição, aí fecha o parênteses, coloca o ponto e vírgula e coloca as duas condições. No caso, a única diferença é que você iria substituir o E por OU. No caso, uma das duas tem que ser
aceita. Uma das duas elas tem que ser tidas como verdadeira para que você fale ou uma ou outra. Então a cadeira ela é branca, mas o valor da cadeira não satisfaz, porque ficou mais caro. Mas como satisfez o primeiro requisito, que é a cor, então beleza. Então ou um ou outro. Tanto faz se a cadeira é de outra cor. Se você satisfazer uma das duas condições, aí você pode comprar. Entendeu? Agora, se não satisfazer nenhuma, daí não compra. Então, a função ou serve para este tipo de circunstância. Nesse caso, uma das duas sendo... uma das duas aí sendo satisfeitas, né, atendidas, você já consegue fazer, ter como verdadeiro. Então, mostrar o resultado lógico, o primeiro resultado lógico. Compreendido? Bom, vamos continuar. Tem o C com várias condições, então você pode usar as variações da função C quando várias condições forem necessárias para ser comparada. Por exemplo, se o aluno tiver a média maior ou igual a 9, sua menção será muito bom. Se sua média maior ou igual a 8, sua menção vai ser só bom. E se a sua média for maior ou igual a 7, a sua menção será regular. Se não atender os critérios, a menção vai ser insuficiente. O que isso quer dizer? Significa que se o aluno tirar 6, ele é insuficiente. Tirou 7, ou um pouquinho, entre 7, 7,5, 7,5, 7,6, 7,7, regular. Passou, tirou 8, começa como bom. Foi crescendo, tirou 9, 10, então é exemplar. Ficou como muito bom. Então, como que ficaria essa função? Você iria colocar, então, vários Cs na sua fórmula. Compreendido? Vários Cs. Você ia ter que colocar se a sua função ali, a sua fórmula for uma situação, uma fórmula. Se não for, outra. E assim vai. Você pode criar vários Cs dentro da sua fórmula. Entendeu? Eu vou compartilhar com vocês e vou criar uma aqui. Vamos inserir aqui o valor da nota do nosso aluno. Ele tirou 6. 60. E aqui nós vamos inserir a nossa fórmula. Igual. Vamos usar aqui outra fórmula. Vamos usar o A2 aqui. Vamos encerrar isso aqui tudo. Limpamos. No A2 eu vou inserir a nota do aluno. Vamos lá. Tirou 60. Aqui eu vou inserir no B, eu vou inserir a menção do aluno. Neste caso, na menção para o aluno, eu vou colocar a minha fórmula. Aonde eu vou colocar igual, C, aí eu abro o meu parêntese. O meu A2, o A2, eu quero que ele seja maior ou igual ao meu A90. Se for maior ou igual a 90, qual vai ser a resposta? Muito bom. Feito isso, ao invés de eu colocar o valor aqui, ó, o valor se falso, abrir um parêntese e digitar ruim, o que acontece se eu fizer isso aqui? Ele vai dizer que está ruim. Por quê? Porque aqui deu 60. Opa, 90, muito bom. 60, ruim. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Aqui eu vou colocar outro C. Vou colocar outro C e vou começar outra fórmula. E nesta, vamos lá, A2, no caso aqui o A2, ele vai ser maior ou igual a 8. Então vamos lá, maior ou igual a 80. Se for, qual vai ser o valor se verdadeiro? Se for, bom. Pronto. E agora? Bom, agora eu vou, ponto e vírgula, e C de novo. Vamos lá. Feito isso, se o meu A2 for maior ou igual a 70, o que ele vai fazer lá? Vamos colocar ali regular. Está regular.
E aí, feito isso, ponto e vírgula. Se não for, se no caso aí ele não tirou uma nota muito boa, então se não for 70, menor do que 70, insuficiente, reprovadão. Volte para a mamãe. Tá reprovadão. Por que ele tá reprovadão? Volte para a mamãe, porque ele tirou 60. E se ele tirar 70? Regular. Poxa, mas tirou 75, 7,5. Continua regular. Tirei 79, beirando 8. Não dá para melhorar a menção, não? Não. Mas aí, tirei 8, 80, né? Bom. Tirei 90, muito bom. Tirei 100, continuo no muito bom. Tirei 1, insuficiente, reprovadão. Pode voltar a chorar no colo da mamãe. Então, eu espero que até aqui tenham todos compreendido, certo? Temos uma função chamada função conte.c. Essa função ela vai contar os valores, ela conta os valores de uma sequência, desde que seja atendida a condições. Por exemplo, nós vamos contar quantos alunos vão preferir maçã. Então, a função será igual ao conte C, aí vai ter a minha matriz, né, a minha local ali de comparação, e aí a questão da fórmula será maçã. Vamos lá limpar lá o nosso exemplo. Limpo. Vamos pôr aqui os alunos. Temos a Rebeca. Temos a Josi. Vamos ver quem está online aqui com a gente, quem está participando. Deixa eu só verificar quem está. Isabel e Evanilza. Então, vamos lá. Tem uma outra pessoa participando, mas não tem o nome escrito aqui. Então, vou colocar aqui a Isabel. Evanilza. Vamos lá. Vamos inserir aqui, então, nossa função. Aqui temos a nossa função, certo? Conte C abre. Nosso intervalo vai ser isso aqui. Então, aqui a Rebeca, vou só colocar aqui, a Rebeca prefere maçã. Tá de dieta. A Josi prefere morango. A Isabel prefere maçã. E a Ivanilza prefere maçã. Então, vamos lá. Certo? Compreenderam? Coloquei aqui coloquei entre aspas, certo? Sempre é bom a gente testar. Então é uma coisa que eu sempre falo nas aulas quando eu ministrava, que o mais interessante é que a gente possa estar testando tudo o que nós estamos vendo. Aqui está, ó, a função e o... Quantas pessoas pediram? Vamos colocar aqui também, que isso aqui também que é maçã agora. Vamos colocar, mudou de ideia. Maria vai com as outras. Maçã. Pronto, mudou. 4. Ah, mas eu não quero mais maçã. Morango. Uma só pessoa quer. Então, nós temos como fazer essa conta.
Entendido? É o Wesley, né, que está participando com a gente aí, modificou o nome. Seja bem-vindo. Espero que tenham até então visto as fórmulas funcionando e compreendido o seu uso. Temos uma fórmula que essa fórmula eu acho interessantíssimo aí que a gente possa estar vendo de modo prático. É a fórmula PROC-V. Cai muito em prova e ela é difícil. Ela é difícil para você entender ela. Você precisa digitar ela e fazer ela para que você possa entender, né, o que ela está pedindo. É uma fórmula que o objetivo dela é procurar um valor, né? Você vai procurar um valor e ele vai procurar esse valor numa matriz, numa coluna, vai fazer comparações ali de valores e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui como que a gente pode exemplificar ela da melhor maneira possível para que vocês consigam compreender. A PROC-V. Porque a PROC-V significa que ela é na vertical e tem a PROC-H, que é na horizontal. Então, nas provas costuma cair PROC-V ou PROC-H. Então, se a gente entende a estrutura dela, onde tem ali o valor procurado, né? O valor procurado. Temos ali a tabela de matriz, que é onde vai ser procurado este valor. E daí nós temos um intervalozinho de pesquisa, aí nós conseguimos fazer essa fórmula. Onde o valor procurado é o valor que você deseja procurar. Ele deve estar na primeira coluna do intervalo das células, especificado na sua matriz de tabela. Por exemplo, se a matriz de tabela abrange as células A2 até A10, o valor procurado deve estar na coluna A. O valor procurado pode ser um valor, uma referência a uma célula. A matriz da tabela é o intervalo de células em que o PROC-V vai procurar. Então, o PROC-V ele vai procurar na vertical e o H na horizontal. O número do índice da coluna. O número da coluna começando em 1 para a coluna mais à esquerda da matriz da tabela, que contém o valor de retorno. E o intervalo de pesquisa significa que é um valor lógico que especifica se você quer que a PROC-V localize uma correspondência aproximada ou exata. Verdadeiro pressupõe, supõe, que a primeira coluna da tabela é classificada em ordem alfabética ou numérica e em seguida procura um valor mais próximo. E esse será o método padrão se você não especificar. Então, se você não colocar lá verdadeiro ou falso, ele vai presumir que é verdadeiro. Então, ele vai trabalhar com esse método. O falso, ele vai procurar pelo valor exato. Então, quando você vai fazer uma procura e você quer achar um valor exato, você tem que lembrar de, na fórmula, colocar lá falso. Se você não colocar, ele vai presumir que é verdadeiro. Vou criar para vocês aqui uma tabela para poder a gente fazer essa busca, tá bom? Deem aí só um minuto. Vamos lá.
Aqui não vai ser D12. Nesse intervalo aqui. B3. E aqui a outra. Entendi. Cancela. Vamos lá. Igual. Bom, aqui nós temos um exemplo aqui da nossa busca. Aqui nós usamos as fórmulas do PROC-V, onde B3, aqui se subentende que aqui é a linha da B, ele vai fazer uma procura aqui. Essa fórmula do B, essa primeira fórmula aqui, ela faz referência ao produto. Então, tá vendo aqui o produto? O produto está aqui. Quando ele inseriu essa fórmula aqui, neste local, ele colocou que é falso, significa que o valor tem que ser exato. O valor que ele está procurando está na linha B3. Então, subentende que a B3 é isso aqui, ó, a procura do código. Aqui eles são os resultados. Ele fez uma para o valor e uma para o preço. Então, nós temos aqui a do preço, nós temos a do valor. Por que tem que ser exatamente igual? Para poder retornar uma resposta correta. A nossa coluna, ela tem a nossa matriz, ela tem 4 colunas, certo? Mas aqui, aí você pode ver aqui, ó, 4 e 2. Por que 4 e 2? Significa que neste caso aqui, ele vai procurar pelo valor até aqui no final. E ele vai exibir da coluna número 4. Tá vendo? Ó? Nós temos aqui a 1, a coluna 1, A é o código. A 2 é aqui o nome. A 3 é a medida e a 4 é o preço. Então, aqui está o que ele vai exibir. Ele vai exibir a coluna 4. Tá aqui. Aqui o A5 até D12 significa que aqui, nesse código, o nome, perdão, aqui em FRU001, pressupõe C a 5. Aí vem A, B, C, D. Então, ele está procurando até a D12. Até a D12. Então, ele está fazendo uma busca em uma matriz completa. Perfeito. E qual que é o que é o critério de busca? O que está escrito na célula B3. Está aqui. Na célula B3, ele escreveu FRU003, que corresponde à primeira fórmula, que é referente ao produto. Tá vendo? Na coluna número 2. Na coluna número 2, dentro da matriz A5 até D12, na segunda coluna, o valor exato, aqui ó, falso, significa que o valor tem que ser exato. O valor exato para o que está escrito aqui é aqui, ó, FRU003. Significa que, ó, na coluna número 2, o valor exato é goiaba. Então tá aqui, ó, goiaba. Na coluna número, agora no outro código, para poder ele retornar, ele fez exatamente o mesmo código, porém ele pediu o valor que está na coluna número 4. Na coluna número 4, referente ao FRU003, está o valor, o preço, que é R$8. Certo? Bom, espero que tenham conseguido entender o que o PROC-V quer fazer. No PROC-V, ele vai fazer essa consulta na vertical. No PROC-H, ele vai fazer ela na horizontal. Então, essa é a diferença. Porém, a teoria é a mesma. Entendido? Nosso tempo expirou novamente. Vamos encerrar aqui agora na hora que nós voltarmos. Vamos dar 15 minutos de intervalo. Assim que a gente retornar, 9 horas, eu vou com alguns exercícios para vocês, tá bom?
15 minutinhos, eu vou avisar no grupo assim que estiver tudo ok, tudo bem? Até daqui a pouquinho. Vamos responder aqui algumas questões. Como são questões do Excel, eu vou dar um tempo a mais, né? Já que vocês vão ter que realizar aí algumas contas, né? Nessas questões, tá bom? Eu vou ler a questão e aí vocês vão ter um tempo para resolver. Basta seguir um raciocínio meio que lógico. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar a questão aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Aqui estamos. Questão de número 1. Uma questão de um concurso da Petrobras, da banca Sesgran Rio. Com referência no Microsoft, né, no Excel 2016, a fórmula que está escrita do modo incorreto é... Temos aqui, então, 5 fórmulas. Temos que saber analisar a sintaxe de cada fórmula, a fórmula como ela está sendo escrita. Lembrando de algumas dicas que eu já dei durante a aula sobre a escrita da fórmula. Peço aí, então, que vocês leem a fórmula e me digam, né, analisem e verifiquem qual é a fórmula que está escrita de modo incorreto. Uma escolha. Bom, vamos para a próxima. Questão de número 2. Em determinada planilha do Excel, as células A1, A2, A3, A4 e A5 contêm, respectivamente, os valores numéricos 5, 9, 15, 21 e 35. Os conteúdos das células B1, B2 e B3 são, respectivamente, na célula B1, ele tem igual a 1 mais A3. Na célula B2, ele tem que é igual a 2 mais A4 mais A5. Na célula B3, ele tem que é igual, abre parênteses, B1, asterisco, número 2, fecha parênteses, mais, abre parênteses, B2, asterisco 2, fecha parênteses. Sendo assim, qual é o resultado numérico da fórmula da célula B3? Lembrando que os valores são respectivos. Então, na célula A1 é o número 5, na A2 é o número 9, na célula A3 é o número 15, na A4 é o 21 e na A5 é o 35. Bom, vamos para a próxima. Já tivemos aí duas pessoas que responderam. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Observe a planilha a seguir que está sendo editada por meio do Excel. Em sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém o resultado exibido na célula D1 após ser preenchida com a fórmula igual maior, abre parênteses, de A1 até C3, fecha ponto e vírgula, 3, fecha parênteses. Bom, vamos lá. Vamos corrigir, né, essas questões aí. Na número 1, ele pede qual fórmula está incorreta. A resposta correta é a letra B, né? Se a gente for analisar, ele tá fechando 3 vezes o parênteses e abrindo só 2. Então, temos o erro aí no parênteses, na fórmula. Questão número 2, ele pede os cálculos. Bom, ali na primeira linha, ele pede o cálculo de A1 mais A3. A1 vale 5, A3 vale 15, então o número é 20. Então, a B1 tem o valor de 20. Na B2, a fórmula que contém lá é A2 mais A4 mais A5. A2 equivale 9. O A3 equivale 21. Perdão, o A4 equivale 21 e o A5 equivale 35. Então, 9 com 21, 30. 35 com 30, 60. E 5. Bom, na célula B3, ele pede
o valor de B1 vezes 2, ou seja, 20 vezes 2, que dá 40, mais B2 vezes 2, que dá 65 vezes 2, vai dar 130. 130 com 40, 170, gabarito, letra E. Quem marcou letra E, acertou. Pontuou, né? Questão de número 3, ele fala que é para observar a planilha que está editada de modalidade aí padrão, né? E ele pede o valor da célula D1. Na célula D1, ele coloca a fórmula de igual maior, abre parênteses, coloca que a matriz a ser verificado o valor maior é de A1 até C3, então compreende a todos os números que estão. E aí ele coloca depois disso, ponto e vírgula, o número 3, que compreende a coluna a qual deve ser verificado o maior valor existente. Na coluna de número 3, o maior valor existente seria o número 7, sendo o gabarito, então, letra B. Bom, no caso das fórmulas e questões de eu trouxe para vocês essas questões, né? Questões de Excel, são questões que foram do básico, do mais básico, né, até o mais avançado.